noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia, presença do Senhor, hoje dia 20 de outubro de 2024, 20 horas e 54 minutos. Estou tentando estar no estava conseguindo. Desmorar o direct, não guardava de jeito nenhum. Aí eu precisei reiniciar o celular para poder abrir. Estava bem cansada e eu preferia estar cansada para hoje estar aqui da conversar lá do Senhor, longe vocês bem, minha irmã. E aí tudo seguindo, né? Como manda o, como é que diz, o figurino, coisa da minha mãe. E nós estamos vendo aí as coisas se precipitando rapidamente, né? Nós estamos vendo o exército tá ruim, não, eu tô bem. Se for comigo, eu tô bem. Tá falhando aí, né, na internet, né? Foi difícil entrar aqui, quase não consegui entrar. Boa noite, Joelisa. Não sei como é que vai ficar essa live, se vai conseguir, se eu vou conseguir pelo menos gravar, né? Pelo menos gravar. Mas eu sei que tá terrível. Hoje é feio. Eu acho que eu vou reiniciar de novo para ver se melhora, tá bom? Eu vou fazer assim, eu vou fechar aqui e vou reiniciar outra vez, porque eu não conseguia, eu precisei reiniciar o celular porque o Instagram eu não conseguia entrar aqui, só entrava no direct. Faz o seguinte, eu vou reiniciar, tá? Eu vou começar de novo a live, tá certo? Como é que diz? Ou vocês estão conseguindo me ouvir direito? Alguém me dá um alô aí, por favor. Se estão ouvindo ou se está falhando ainda. Parece que está tudo travado, né? Melhorou? Eu estou pensando em reiniciar. Mas estão conseguindo me ouvir? Porque senão ela vai ficar gravada falhando, né? Mas eu vou fazer assim, irmãos. Eu vou. Dá para entender o que eu estou falando? Dá para ouvir? Porque eu tenho que deixar gravada, né? Aí fica ruim para quem vai ouvir. Ah, então tá bom. Então vamos prosseguir. Ah, então tá ótimo. A agenda tá seguindo em frente, né? Todo dia tem alguma coisa. Todo dia tá, como é que diz? Tem coisas acontecendo, né? Nós estamos vendo o improvável acontecer, né? O exército, coitadinho, dos coreanos do norte, né? Lá na Ucrânia, defendendo a Rússia. O pior da Shalom, Simone. E o pior do que eu ouvi, defendendo o cristianismo contra a máfia casariana. Essa foi a pior parte do Bom Dia, Pastoração. Essa foi a pior parte que eu ouvi. Boa noite, Alberto. Como que um governo que mata o seu povo porque é cristão, porque crê em Jesus Cristo, agora vai defender a Rússia pelos valores cristãos da Rússia para ir contra a máfia casariana? Não dá para compreender, né? É uma contradição, né? Nós estamos vivendo num mundo contraditório, né? Mundo contraditório. Estamos vendo aí o Senaqueribe brasileiro, né? Levou um tombo aí, né? Será que vão mostrar que... Será que vão enterrar o defunto já? Né? Será que chegou a hora de enterrar o defunto? Nós não sabemos, né? Mas vamos aguardar. Uma coisa eu sei. Alguma coisa aconteceu para não ir, né? Assinar os tratados com o Irã. Porque ia ser assinado tratados com o Irã. Então... Deus é soberano, Ele é poderoso, né? Ele está ouvindo as nossas orações, porque eu creio, não estou falando para você acreditar no que eu digo, mas eu tenho assim, eu creio que tá vindo muita gente refugiada de Cuba, muita gente refugiada da Venezuela,
Muita gente refugiada de vários lugares do mundo, irmãos, para o Brasil. Até americanos estão vindo para o Brasil, se vocês não sabem disso. Até americanos estão vindo para o Brasil e para o México, entendeu? Achou o quê? É bem isso daí. Gente, americanos estão vindo para o Brasil, canadenses estão vindo para o Brasil, tá? Indo para o Brasil e para o México, tá bom? Tá? E para o México. Por que eles estão vindo? Porque eles sabem o que está para acontecer. Aí eu lembro da revelação que Deus deu para aquela senhorinha lá na Dinamarca, naqueles 3 países, um daqueles 3 países, Suécia, não me lembro, Dinamarca, Suécia ou Noruega, não lembro qual dos 3. Tem no canal do pastor Alan Capriles. Quem quiser ouvir, ou entra no canal do pastor Alan Capriles e olha a revelação que Deus deu para aquela senhorinha em 1950. Ela tinha 90 e tantos anos. Deus mostrou para ela a Europa se refugiando na África e na América do Sul, tá? O povo europeu se refugiando na África e na América do Sul, nos lugares onde eles mais acabaram com o povo, entendeu? Eu não estou falando do povo europeu, não. Eu estou falando dos líderes europeus, né? Os líderes, né? A liderança, porque nós sabemos que do hemisfério norte, do Equador para cima, quem rege é o próprio diabo, tá? Do Equador para cima, quem rege as nações é o próprio diabo. Aqui tem os, como é que falam? Aqui tem as marionetes deles, mas lá em cima não, são os próprios que regem, tá bom? Isso eu não tenho medo de falar, eu não tenho dúvidas do que eu tô falando, não tenho. Então, eu tô vendo a profecia que Deus deu na boca daquela mulher, a revelação que Deus deu na boca dela, já faleceu já, tadinha, tadinha não, abençoada, né? Ela já faleceu e aquilo que Deus revelou para ela está se cumprindo. Dia a dia eu vejo o cumprimento. Para quem não aceita a profecia, para quem não aceita a revelação, meu irmão, o cumprimento das profecias não são de imediato. Existem profecias que o cumprimento dela é no decorrer do tempo. Olha a palavra de Deus. Olha a palavra de Deus. Quantos 1000 anos nós estamos esperando o cumprimento das profecias de Daniel e Apocalipse? E agora elas estão se cumprindo? Você já parou para observar isso? Quantos 1000 anos, 2000 anos nós estamos esperando o cumprimento das profecias de Daniel e do Apocalipse? E dos profetas menores. E ainda não terminou, porque tem as profecias do milênio que vão se cumprir. Estão para se cumprir. Tá entendendo? Então, quando alguém fala, né, eu falo de profecias, não estou falando de profecia de botar a mão na cabeça do povo, não. Eu estou falando de profecias da situação. Eu fico quieta. É que nem aquele pastor que eu gosto dele, né? O pastor, eu não lembro o nome dele agora, é lá do Pará. E Deus deu para ele que ele via gente caindo assim, morto caindo, né? Ele via de monte gente caindo. Olha o que está acontecendo. A síndrome do POF tá, que é uma coisa beleza, que é uma maravilha. O que Deus mostrou para ele está acontecendo. Na época o povo rechaçou esse homem, acabaram com esse homem, foi a coisa mais horrorosa o que fizeram com ele. Chegou a ir para o Ministério Público. Tá aí o que Deus mostrou para ele, tá se cumprindo. É uma morte atrás da outra. Irmãos, eu vi uma criança agora que recebeu essa sopa milagrosa aí, né? A criança começou a dar tumores na criança. Eu não trouxe o vídeo pra cá porque é tremendo o vídeo. Se vocês verem, vocês ficam apavorados. Dá aqueles caroços, entendeu? Paz do Senhor, Vânia. Dá aqueles caroços assim na cabecinha, no corpo. E depois o caroço cai. E aí fica a carne viva da criança, gente. É coisa horrorosa. A criança chora de dor. Não tem o que tire. Dá dó de ver, sabe, a situação da criança. E não tem cura. Por quê? Porque é a reação do que tem dentro da sopa envenenada, entenderam? Exatamente, muitos casos de câncer. 1000 casos de câncer na Inglaterra por dia. 1000 casos novos de câncer na Inglaterra por dia. Vocês acham que isso é pouco?
E vai piorar, irmãos. Até o ano que vem a situação vai ficar feia. Hoje eu vi lá no Twitter, porque o Twitter, queira ou não queira, lá é que tá as coisas, né? O que está acontecendo. Muitos especialistas estão dizendo que o Natal do brasileiro só vai ser comemorado em fevereiro. Eu não sei o porquê que eles estão falando isso, né? Mas a notícia é essa. Eles mandando o povo se preparar, porque o Natal do brasileiro, né? Eu não festejo o Natal, mas o povo que festeja, né? O Natal do brasileiro será só em fevereiro. Vamos aguardar, né, o que vem vindo aí. A gente não sabe o que vem vindo aí, né? Sabemos aí, quem sabe vão enterrar o Senaqueribe, né? Vão resolver enterrar ele, né? A gente não sabe. Mas sei de uma coisa, Deus está livrando o Brasil, Deus está no comando do Brasil. Eu creio que pelo o povo que habita no Brasil, a descendência do povo que habita no Brasil, por essa descendência, o Senhor vai fazer alguma coisa, entendeu? Não sei, Alberto, o que é. Eles não dizem, só falam isso. Os grandes, os estudiosos, né, da situação, só dizem isso. Não espere Natal em 25 de dezembro, esperem para fevereiro. Somente isso. Eles estão falando só isso. E então, meus irmãos, prestem atenção. Nós precisamos orar pela nossa nação, entenderam? Orar porque eu acredito que aqui Deus vai guardar muita gente. Vai ser difícil? Vai, entendeu? Vai ser difícil, não vai ser brincadeira. Mas o Senhor estará com a sua mão de poder sobre nós. Estará com a sua mão de poder nos ajudando, nos auxiliando, entendeu? Nós vamos passar as adversidades, vamos. Mas o Senhor vai entrar com providência. Não se intimidem quando falam dessa sopa milagrosa, tá? Né? Não se intimidem, porque Deus vai fazer o impossível acontecer. Se precisar, Deus põe terremoto nessa terra, presta atenção, para esse negócio não chegar em nós. Lembra que eu sempre falo, que o Senhor falou para mim, terra arrasada 2 vezes, estão lembrados disso? Deus vai arrasar a terra para nos guardar. Eu creio no poder de Deus. Deus vai, arrasar a terra para nos guardar. Presta atenção, irmãos. Deus tem poder, nós temos que crer no poder de Deus. Hoje eu estava conversando com um casal e esse casal estava em desespero e aquela coisa toda, né? E eu falei assim, escuta, vocês creem no poder de Deus? Boa noite, Aline. Vocês creem no poder de Deus? Porque se vocês forem entrar em pânico pela primeira coisa que acontece, né? E vocês já estão nesse pânico todo, e o que dirá a hora que o negócio fechar para valer? Como é que vai ser? É isso aí, Jaque, é crer, minha irmã, crer. É colocar a mão na cabeça dos teus meninos e profetizar sobre a cabecinha deles, entendeu? O poder de Deus na cabecinha deles. Profetiza, minha irmã, tá? Profetizar é você declarar bênçãos do Senhor sobre eles, entenderam? Meus irmãos, e aí eu comecei a conversar com eles, eu falei, olha, e comecei a contar, né, um pouco das minhas coisas para eles, eu falei, eu creio 100% no poder de Deus, eu creio porque Deus faz, eu sou testemunha disso. Vou contar uma situação para vocês aqui, eu tenho aqui um espaço de terra aqui no fundo, tá? Eu nunca, irmãos, plantei nem nada, presta atenção, eu nunca plantei nada, nunca na minha vida eu mexi com isso, nunca. Mas de repente, porque tem grama, né? Tem um espaço grande aqui. Eu acredito, é o tamanho da casa no terreno vago. E eu comecei a pedir a Deus, eu comecei a andar nessa terra aí, né? Antes eu mandava só o rapaz vir para tirar o mato, né? Mas eu falei, não, Senhor, eu preciso mexer nisso aqui, eu não tenho nem condição de ficar pagando gente para vir cortar isso aqui. Cada vez que vem é 200 contos que eles cobram. Falei, não posso, não vou. E comecei a pedir ao Senhor, para o Senhor me ensinar a mexer na terra. Eu não sei mexer, até hoje eu não sei mexer não. Mas aí eu comecei a ver uns vídeos, ver umas coisas, né?
Comecei a perguntar para alguns irmãos aqui que mexem com terra, né? Que tem terra e tal. Comecei, paz, Joelma. E comecei a conversar com a terra e comecei a orar sobre a terra. Senhor, me abençoa, me ajuda a plantar, me ajuda a fazer, né? Me ajuda a poder mexer aqui. Olha, irmãos, vou dizer para vocês uma coisa. Consegui uma máquina de cortar grama, que não vai eletricidade nela. Consegui uma máquina de cortar grama que não usa eletricidade. Se vocês verem que jeito que tá a grama estava toda falhada, arrebentada. A grama tá parecendo, tá virando um tapete. Aí eu consegui umas mudinhas de planta, de beijinho, acho que é beijinho que chama. Coloquei ali. E eu assim, Senhor, me ensina a plantar, me ensina, me dá graça na minha vida de eu plantar. Me ajuda, me ajuda. E fui conversando com Deus e ele mexendo, né? E aquela coisa toda. Irmãos, e comecei a fazer o tal da compostagem, né, que eles chamam, mas eu comecei a fazer do meu jeito. Batia no liquidificador e colocava lá, né, tudo que eu uso na cozinha, né, de verdura, essas coisas. Comecei a bater no liquidificador e comecei a regar a terra com isso daí. Irmãos, se vocês verem os pés de tomate que já nasceram, você vai falar para mim assim, ó, a senhora plantou? Não, eu não plantei. Eles estavam no meio, Olha, eu já colhi, ontem eu colhi meus 2 primeiros tomates, mas o pezinho de tomate tá com mais de 15 tomatinhos lá. Tomate grande, esse saladete que chama, né? Olha, já tá nascendo pé de, como é que fala? Pé de pimenta. Hoje eu plantei um chuchu, vamos ver se vai dar certo. Mas por que eu tô falando isso? Porque eu não sou nada. Eu não sei mexer com nada disso, mas eu fui orando ao Senhor, eu fui clamando, eu fui abençoando a terra. Que jeito abençoar? Conversar com a terra. Aí nós vamos ver aqui em 6 de Miqueias que ele fala sobre isso, sabe? Conversando com a terra, sabe? Pedindo a ela não, né? Pedindo, Senhor, abençoa essa terra. Abençoa esse pedacinho aqui, não é nada, mas o Senhor tem poder. Gente, até a goiabeira que tinha aqui, que só dava goiaba bichada, as goiabas estão diferentes. E eu sei que é o poder da oração. Eu tenho a certeza do que eu estou falando. Poder de oração, foi o que eu falei para esse casal hoje. Vocês precisam orar na terra de vocês. Vocês precisam abençoar a terra de vocês em nome de Jesus. Porque essa terra vai prosperar e vocês vão poder viver daí. Entenderam, meus irmãos? Presta atenção, porque as pessoas entram no conflito. Elas estão tão acostumadas a viver. Pois é, eu ainda só não fiz isso, porque parece que aqui não pode, mas eu queria criar galinha também. Eu tenho pitanga aqui no fundo, tenho figo e tenho, como é que diz? E tenho pé de goiaba aqui, entendeu? Irmãos, eu nunca fiz isso na minha vida. Eu tô falando sério, eu nunca fiz isso. Eu sou extremamente rural. Eu sou extremamente, como é que diz? Urbana. Eu nunca mexi nem para plantar violeta. Eu nunca plantei. Nunca plantei uma samambaia. Pra vocês terem ideia. Mas o Senhor tem me abençoado. Mas eu vejo o quê? Eu vejo que eu tinha plantado 2 pés de tomate, tem um vendaval aqui, destruiu meus pés. Como é que diz? Eu vejo o quê? O poder de Deus abrir na mente da gente. O poder de Deus na vida da gente. Onde puser a planta dos teus pés, prospera. Tá entendendo? É a palavra de Deus se cumprindo, meus irmãos. Entenderam? É a palavra de Deus se cumprindo. Então presta atenção. E vou dizer para vocês, não tem um agrotóxico, tá? Não tem um agrotóxico. Hoje eu perdi até agora acho que 3 tomatinhos. Mas do resto tá tudo lá crescendo, ficando vermelhinho. Entenderam? Mas eu falo isso, não, eu não sei, como eu disse, eu não sei fazer. Mas eu clamei a quem sabe, eu clamei àquele que criou o céu e a terra.
para que ele me ensinasse, para que ele colocasse as pessoas para me ajudar, assim, me dando orientações de como fazer. E eu peguei as orientações e o que eu vejo aqui, né, que eu gosto às vezes de ficar vendo vídeos que falam sobre isso, e tá lá prosperando, entenderam? Tá prosperando, não sei até quando, não sei até quando vão deixar, porque tá para vir uma lei aí que eles vão tirar todas as plantações, vai ser proibido plantar, vocês sabem disso, né? Está vindo uma lei que vai ser proibido plantar, o negócio é sério. É uma lei da ONU e o Brasil assinou essa lei, entendeu? O Brasil assinou. Então, quem é que pode nos guardar para que possamos plantar, para que possamos ter o pão de cada dia? É o Senhor. Que jeito que ele pode guardar? Fazendo um terremoto, deixando incomunicável as regiões. Entenderam como é que é? Deixando incomunicável as regiões. Eu creio, irmãos, eu creio no poder de Deus. Eu creio que esses exércitos que vão vir, Deus vai colocar eles, vai abrir, como está em 12 de Apocalipse, a terra vai abrir a boca e vai pegar toda essa água, a água que sai do dragão. A água que sai do dragão são os exércitos que saem do dragão. Eu creio no poder de Deus. Se você não crê, meu irmão, você precisa começar a crer, porque as nossas palavras têm poder, tá entendendo? As nossas palavras têm poder. Se você não crê, você precisa ler a carta de Tiago. Nossas palavras têm poder na vida e na morte. Você decreta com as tuas palavras o que vai acontecer. Como assim que a senhora está falando? Meu irmão, você na sua, como é que diz, na sua empáfia ou naquilo que... Tem gente que fala, porque eu prefiro morrer. Então, você prefere? Então vá, a tua palavra está selada. A tua palavra está selada. Não, meu irmão, nós temos que buscar de Deus a vida. Em nome de Jesus, eu terei vida. Em nome de Jesus, o Senhor vai preparar de eu ver Jesus voltar. Em nome de Jesus, o Senhor vai prosperar aquilo que eu plantar. Tá entendendo? Em nome de Jesus, aonde eu puser as minhas mãos, o Senhor vai abençoar. Entendeu? Sim, exatamente, mas o Senhor está conosco, eles não vão conseguir. Irmãos, eles vão tentar, eles vão fazer de tudo. Entre o tentar e o conseguir, existe um Deus no meio deles. Entenderam? Existe um Deus entre nós e eles. Não vou dizer para você que vai ser fácil, não vai ser fácil. Mas aí é que tá, Deus nos deu as armas. Quais são as nossas armas? A palavra. A palavra de Deus é a nossa arma contra as astutas ciladas de Satanás. Então você precisa estar diante da presença do Senhor. Você precisa buscar ao Senhor. Entendeu? Você precisa andar de acordo com o que essa palavra diz que é para nós andarmos. Entendendo? Vamos lá, abrir 6 de Miqueias, porque nós vamos entender hoje como que Deus trabalha, o que Deus quer de nós. Então abre aí sua Bíblia em 6 de Miqueias, se você tiver com a tua Bíblia aí na mão. Diz assim: ouvi, pois, o que diz Yahvé. Levanta-te, abre um processo contra as montanhas. Deus está mandando abrir um processo contra as montanhas. E que as colinas ouçam a tua voz. Olha aqui, ó, as colinas. Shalom, Krika. As colinas ouvem a voz. Tá entendendo? Elas ouvem. A terra, meu irmão, é um organismo vivo. A terra ouve a voz do Criador. E sabe de quem mais que ela ouve a voz? Dos filhos do Criador. Não se esqueça. Nós somos filhos de Deus. Como? Através do sangue de Jesus. Através da morte de Jesus, nós fomos comprados, não como criaturas, mas como filhos. Então, se você é filho do Pai e você está debaixo da potente mão do Senhor, presta atenção, as tuas palavras têm poder. Como as colinas escutam a voz de Deus, elas escutam a tua voz também. Tá entendendo, meu irmão? É isso que acontece, você precisa crer.
Você precisa acreditar. Nós vamos viver momentos por fé e pela fé. Você precisa crer. Não entra que nem esse casal hoje, entrando na pilha da falta de fé. Entrando na pilha do que... Não porque vai ser assim. Não, não vai ser assim. As situações, elas não terminam aqui. As situações, elas terminam quando Deus quer. Tem opções, tem variações dentro de uma situação. Tem o poder de Deus dentro da situação. Entendendo, meus irmãos? Presta atenção. Fica alerta, fica alerta. Nós não podemos viver num quadrado. Deus não é um Deus quadrado. Deus é um Deus de infinitas possibilidades. Deus é um Deus de poder. Para Deus não tem limite. Presta atenção, meu irmão. A tua situação tá difícil, mas a tua situação não findou aqui. Não, ela não terminou aqui. A tua situação está nas mãos do Senhor. Ele vai conduzir o teu barco. Tá entendendo? Ele vai conduzir tua embarcação. Entendeu? Então, não olhe para a situação, olhe para o Deus que você serve. Porque esse Deus, ele é infinitamente maravilhoso. Graça e paz, Marta. Ele é infinitamente infinito. E ele sabe aonde está, onde acertar a tua situação. Ele sabe porque colocou a tua situação dessa forma que está aí, para te provar, para ver quem é que está no teu coração, a quem você clama. Tá entendendo? Quem é que você está clamando? Quando você fica com situação difícil, você fica resmungando, murmurando, falando impropérios? É assim que você fica? Se for assim, meu irmão, você tá na roça. Aí a tua situação é finita mesmo. Mas quando você tá numa situação que você não sabe para que lado você corre, você ajoelha e fala: Senhor, eu estou debaixo das tuas asas. Cuida da minha situação. Tá entendendo? Nós nos colocamos debaixo das asas do Altíssimo e ele muda a situação. Irmãos, o povo de Deus é o único povo que dorme e Deus trabalha. Você dorme e Deus está trabalhando, preparando tudo que você precisa. Você está entendendo? Enquanto você dorme, Deus está trabalhando pela tua vida. O povo do mundo dorme com os dentes pregados na parede de desespero, porque não sabe o que vai ser, porque eles não têm esperança da vida eterna. Você está entendendo? Eles não têm esperança do Criador. Eles não querem conhecer o Criador, eles não querem se colocar debaixo das potentes mãos do Senhor. Eles gostam de viver no desespero. Eles gostam de viver na corda bamba. O crente não vive na corda bamba, ele vive sob as asas do Altíssimo. Ele vive, meu irmão, dormindo na poderosa glória do Senhor. Ele dorme em paz, ele dorme o sono dos justos, porque ele sabe que o meu Redentor está cuidando de mim. O meu Redentor vive e por fim se levantará pela minha vida. É assim que o crente vê, é assim que o crente sente, é assim que o crente vive. E o povo do mundo, exatamente, já que a alegria do Senhor é a nossa força. E o povo do mundo não, crava o dente na parede, urra, grita, se desespera e fica só na misericórdia. A bênção eles perdem. Sabe por quê? Porque eles acham que se dobrar para o Criador é fanatismo. Porque eles acham que aceitar Jesus no seu coração é uma coisa de gente boba. Eles não conhecem a maravilhosa graça de Jesus e não querem conhecer. Mas você foi chamado para a maravilhosa graça de Jesus. Você foi chamado para ser um grande obreiro da seara do Senhor. Você foi chamado para dormir enquanto ele trabalha. Tá entendendo?
Diz que Deus dá o seu sono aos seus filhos. Em Salmo 4 diz, né? Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, nos fazes habitar em segurança. Tá entendendo? Deus, ele prepara, meu irmão, o que você precisa antes das coisas acontecerem. Quando acontece, fala, ai, meu pai, Deus já tinha preparado e eu não sabia que ia acontecer tudo isso. Meu irmão. Entrega a tua vida para o Senhor. Se você ainda não conhece Jesus de Nazaré e está passando por essa live, eu te convido a conhecer. Eu te convido a tirar os teus dentes da parede. Quantas noites, né, você tem dormido desesperado. Aliás, você nem dorme. Você passa a noite em claro, desesperado para saber o que você vai fazer no outro dia. Chega o outro dia e você não sabe para que lado que corre. Se você, meu irmão, aceitar Jesus no teu coração, se você receber a graça que excede a todo entendimento, a paz que excede a todo entendimento, esse Jesus que nós estamos falando, você vai ver a tua vida mudar. Você não está aqui, eu acho que você ainda vai me ouvir, mas você vai mudar a sua vida. E vou te dizer, corre, tá? Porque Jesus está voltando, não vai demorar. E precisa ser agora, você precisa aceitar Jesus agora. Não é para depois, não, é já. Aceita Jesus já. Seguindo aqui no versículo 2, diz assim: ouvi montanhas, olha como que a montanha escuta, o processo de Yahvé, e vós, inabaláveis fundamentos da terra, até os fundamentos da terra escutam e se movimentam, porque Yahvé está em processo com o seu povo, e contra Israel ele pleiteia. Por que ele pleiteia? Porque Israel estava em pecado. Olha o que ele diz: meu povo, que te fiz eu? Deus está perguntando para Israel: que te fiz eu? Em que te cansei? Responde-me. Deus está perguntando para Israel. Sim, eu te fiz subir da terra do Egito, resgatei-te da casa da escravidão e enviei diante de ti Moisés, Arão e Miriam. Ele está falando o que ele fez. Meu povo, lembraste do que maquinava Balaque, rei de Moabe? Lembra que Balaque pagou para Balaão amaldiçoar o povo de Israel? E Balaão, né, chegou lá para amaldiçoar, mas o que aconteceu? A mula falou para ele: não faças tal. Aliás, a mula mostrou o anjo para ele, né? Mostrou o anjo, né? A mula começou a falar. Falou: olha, você tá me batendo, mas olha lá quem que tá segurando? O anjo. E o anjo falou: não faça o que você veio fazer. Não amaldiçoe esse povo, porque esse povo não tem encantamento sobre eles. O que lhe respondeu Balaão, filho de Beor? Contra esse povo não há encantamentos. Desde Setim até Gilgal, para que conheças as justas obras de Yahvé, com que me apresentei a Yahvé e me inclinarei diante do Deus do céu? Agora Miqueias já está falando, né? Porventura me apresentarei com holocaustos ou com novilhos de um ano? Agora é Miqueias falando para o povo, né? O que o povo tinha que abrir a cabeça. Olha aqui, ó. Com que me apresentarei a Yahvé e me inclinarei diante do Deus do céu? Porventura me apresentarei com holocaustos ou com novilhos de um ano? Terá Yahvé prazer nos milhares de carneiros ou nas libações de torrentes de óleo? Darei o meu primogênito pelo meu crime? O fruto de minhas entranhas pelo meu pecado? Miqueias está falando, Miqueias está falando para o povo: gente, acorda! É isso que Deus quer que vocês fiquem só dando essas coisas e não muda de vida? Foi-te anunciado, ó homem, o que é bom, e o que Yahvé exige de ti. Nada mais do que praticar a justiça, amar a bondade, e te sujeitares a caminhar com teu Deus. Quer ver? Na Bíblia, João Ferreira de Almeida está escrito assim, ó. Eu estou lendo na Bíblia de Jerusalém, tá? Mas na Bíblia João Ferreira de Almeida está escrito assim: ele te declarou ao homem o que é bom,
E o que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com teu Deus. Meu irmão, você pode colocar dinheiro de monte. Para quem quer que você queira, que você... Tô dando porque é um voto que eu fiz para Deus. Você pode fazer voto adoidado aí, tá? Se o teu coração não for sincero para com o Senhor, não vai resolver nada. O Senhor só quer uma coisa, que você pratique a justiça, amar a bondade e o andar humildemente com teu Deus. É isso que Deus quer. Deus quer um coração contrito. Deus quer um homem e uma mulher que tenha intimidade com Deus. Deus quer um homem e uma mulher que quando ele ajoelha, o céu treme. Quando ele ajoelha, as potestades caem. Quando ele ajoelha, Satanás sai correndo. Tá entendendo, meu irmão? É isso que Deus quer. É que você seja íntimo do Pai. Como é que faz para eu ser íntimo de Deus? É simples. Vive na retidão da palavra. Fecha a tua boca para falar mal dos outros. Fecha a tua boca para falar mal dos outros. Vem falar mal dos outros com você? Sai fora. Deus abomina esse tipo de coisa. Gente, se tem uma coisa que pode matar um crente, é o tal da fofoca. Não se esqueça que o anticristo ele vem com fofoca. O anticristo vem com intrigas. Porque ele é o pai da mentira. Ele é o próprio Satanás. E quem faz isso, quem mexe com fofoca, quem vive nas esquinas procurando ver a vida do seu irmão, pode ter certeza, no céu não vai entrar. Porque é o espírito do anticristo que está nele. É o espírito do anticristo que está nele. Irmãos, prestem atenção, isso é sério. Isso é muito sério. O crente de verdade, ele tem que colocar a sua língua dentro da boca. Se não for para falar bênção e admoestar o teu irmão para ele não ir para o inferno, você fecha a tua boca. Põe dentro da tua... Tranca ela aí dentro da tua boca. E não peque. Ah, mas é difícil, irmã Ruth, é difícil. É difícil? É. A palavra diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Resiste ao espírito maligno que fica no teu ouvido te fazendo você falar o que você não devia falar. Toma cuidado com isso. Eu conheci uma moça uma vez, nunca me esqueço disso. E essa moça, ela ficava nas esquinas da cidade que eu morei. Ela ficava nas esquinas observando a vida desse, daquele e daquele outro. Aí chegava no outro dia, ela contava na casa de um parente meu tudo o que tinha acontecido na rua. Tudo que tinha acontecido, que o fulano fez isso, o fulano fez aquilo, porque era um inferno, ao ponto de chegar a desmontar a fé dessas pessoas. E eu observava aquilo e eu ficava agoniada quando eu via aquilo. Quando eu comecei a estudar a palavra de verdade, quando eu comecei a entender a palavra de Deus, o que quer dizer a santificação, que o Senhor começou a falar comigo sobre a língua, que a língua é a pior coisa que tem nesse mundo. Eu lembrei dessa moça. Hoje ela já está bem velha, mas eu lembrei dessa moça. E comecei a pensar no que ela fazia e comecei a ver o que ela destruiu numa família. Ela destruiu a fé dessa família. Aonde essa moça, se não se converter, vai ficar? Eu fico... Moça não, já está de idade já. Tá, acho que mais velha um pouco que eu. Aonde essa pessoa vai ficar? Em que lugar essa pessoa vai estar se não converteu a língua? Meu irmão, presta atenção. Você quer ter bênçãos na tua vida? Para de falar mal do teu irmão. Para de fazer contenda no meio do povo. Vive uma vida de boca fechada. Vive uma vida de sabedoria. Uma vida, meu irmão, que você possa ser bênção. Que as tuas palavras sejam sim, sim, não, não. Entendeu? O que passa disso, meu irmão, é coisa maligna. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Seguindo aqui, versículo 9 diz assim: é a voz de Yahvé, ele grita à cidade.
teu nome verá o sucesso. Escutai, tribo e assembleia da cidade. Posso suportar uma medida falsa? Tesouros iníquos, um efa diminuído, abominável? Ele está falando, meus irmãos, daqueles que são comerciantes e que trapaceiam na balança, trapaceiam, sabe, no que podem tirar do outro. Irmãos, isso é abominação. Posso considerar quites as balanças falsas? Uma bolsa de peso falsificado? Ela cujos ricos estão cheios de violência e cujos habitantes proferem a mentira. Sua língua é mentirosa em sua boca. Olha aí, ó, língua mentirosa, tá vendo? Ó? Tá aqui. Então eu te tornei doente. Irmãos, Deus leva a pessoa para doença. Deus leva. Ah, irmã Ruth, mas Deus tem poder de curar. Cura, meu irmão, Deus cura. Se a tua alma estiver na retidão. Deus cura sim, meu irmão, se a tua vida estiver na presença do Pai. Se a tua vida estiver na presença do Senhor, se você buscar a face do Senhor. Mas não é de qualquer jeito, nós temos que ter vida reta. Nós temos que ter conduta. Irmãos, eu já contei para vocês a minha vida. Já contei. Eu fui levada para o desespero. A pessoa com quem eu casei, eu achei que eu fosse viver a vida inteira. No final das contas, essa pessoa fez um trabalho para me matar. Eu e minhas filhas. Foi para Angola fazer um trabalho para me matar. Eu tive 3 derrames e não morri. Estou aqui. 3 derrames e eu não morri. Eu estou aqui. E eu glorifico ao Senhor. Sabe por quê? Porque no fundo do poço, o Senhor me chamou para a sua maravilhosa graça. Eu me converti lá no fundo daquele poço. Naquela noite, eu desesperada, quando eu fiquei sabendo de tudo que eu não sabia, e o Senhor falou comigo dentro do meu quarto: você está lutando errado. E eu falei, eu enlouqueci. Agora eu tô louca mesmo, para valer. Agora eu enlouqueci. E ele falou para mim, você não... Eu perguntei, né? Como que eu tô lutando errado? A voz falou para mim, você não tem que lutar contra pessoas, você tem que lutar contra o que tá fazendo isso na tua vida. E eu perguntei o que é. E ele falou, são principados e potestades nas regiões celestiais que estão querendo te matar. É contra eles que você tem que lutar. Ajoelha, porque você vai ser vencedora. Eu vou lutar por você. E daquele dia em diante a minha vida mudou. Daquele dia em diante eu comecei a aprender de Deus o que é ter uma vida na presença do Pai. A Ruth anterior a esse dia não é a Ruth de hoje. Às vezes eu olho para trás e fico me olhando lá atrás, eu falo, meu Deus, quanta besteira eu fiz, quanta coisa errada eu fiz. Pai, me perdoa em nome de Jesus. Porque, irmãos, eu não troco a minha vida de hoje, eu não tenho nada. Eu não tenho nada, mas eu tenho tudo. Porque eu tenho o Criador que me criou, que cuida de mim, que me ajuda a caminhar nesse mundo. Tá entendendo? É assim que eu vivo, meu irmão. É assim que eu vivo. Eu vivo pela misericórdia da graça do Senhor. E eu louvo a Deus, porque cada manhã que eu acordo, eu tenho uma bênção diferente. Cada manhã que eu acordo para ser mais que vencedor em Cristo Jesus. A vida que eu vivo hoje, eu não troco, meu irmão, por nenhum dia do passado. Eu não troco a minha vida hoje por nenhum dia do meu passado. Não. Porque hoje eu busco viver o que está escrito na palavra. Eu busco viver aquilo que está escrito aqui. E eu vejo cada dia Deus abrindo mais os horizontes do entendimento. Ah, a senhora não vai falar dos horizontes do dinheiro? Não, meu irmão, eu não preciso de dinheiro.
O dinheiro o Senhor me acrescenta na medida que eu preciso para sobreviver. Eu preciso é do entendimento da palavra. Eu preciso é buscar, porque a minha vida é na eternidade. Aqui é passageiro, nós estamos passando por aqui. Mas a eternidade não, vai ser para sempre. Ou você vai para o inferno, ou você vai morar com Cristo. Você vai ser rei e sacerdote com Cristo. Você tem duas escolhas para fazer. Ou você vai ser rei e sacerdote com Cristo, ou você vai ser capacho do diabo, você vai queimar a vida inteira lá no inferno. Nós precisamos entender. Nós precisamos buscar. Precisamos buscar estar diante da presença do Senhor. Olha aqui, ó. Então eu te tornarei doente. Por que que a doença acontece? Porque a doença, ela é algo, presta bastante atenção. A doença, o corpo, o nosso corpo, ele é doente por natureza, tá? Presta atenção. Só que, com a bênção do Senhor, o Senhor nos abençoa e cura as nossas enfermidades. Porque lá em Isaías diz que ele lá na cruz do Calvário, ele levou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz está sobre ele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Certo? Agora, aquele que se distancia da presença do Pai, que não anda segundo a palavra do Senhor, o pecado traz a doença. Por que, irmã Ruth, que o pecado traz a doença? Porque é o seguinte, meu irmão, diz que Deus perdoa sempre, o homem às vezes, mas a natureza nunca. Então, quando você peca e você acumula pecado sobre pecado, chega a um determinado ponto que a natureza vai dar o troco. Ela está acionada para dar o troco na hora que o pecado chega no limite. Aí começa a vir a doença, começa a vir as contradições da vida. Ah, mas eu já vi gente que não fez, que sempre serviu o diabo e morreu em paz. Tem esses também, mas sabe o que que é? É que esses daí, a paga deles é depois. São vasos de desonra. Eles vivem para servir Satanás. Eles vivem para fazer os outros acharem que a vida é boa e se juntar a eles. Só que para aqueles, a vida vira um inferno. Só para eles dá certo. Por quê? Porque eles são vasos de desonra. São gente usada pelo diabo para chamarisco. Olha os artistas aí, né? Os artistas. Todo mundo quer ser um artista, né? Todo mundo quer fama, quer dinheiro, né? Olha a vida que eles têm. Olha a vida. Tem, mas tem a custa de quê? De tomar um líquido vermelho. Tem a custa de... Boa noite, Fernanda. Tem a custa de fazer sacrifícios humanos. Tem a custa de um monte de coisa que eles têm que pagar para poder ter aquilo. E quem dirá que vida que tem, né? Será que dorme de noite? Tá entendendo? Mas o povão que é criado por Deus, esses sofrem as consequências do pecado. Sofrem as doenças. Olha isso aqui, ó. Então eu te tornarei doente, ferindo-te, devastando-te por causa de teus pecados. Tu comerás, mas não poderás saciar-te. E te abaixarão em tua casa. Porás de lado, mas sem nada poder guardar. O que guardares, eu o entregarei à espada. Tu semearás, mas não poderás colher. Essa é a paga do pecado, irmãos. É a paga do pecado. Presta atenção. Pisarás a azeitona, mas não te ungirás com o óleo. O mosto, mas não beberás o vinho. Tu, tá falando para o povo de Israel, tá? Para as 10 tribos de Israel. Tu observa as leis de Onre. Quem que era Onre? Onre foi o 6º rei de Israel. Ele foi pai de Acabe, sogro de Jezabel. Olha quem ele era pai. Todas as práticas da casa de Acabe, quer dizer feitiçaria. Tá entendendo? Eles viviam sob feitiçaria, mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo conhecendo os mandamentos do Senhor, viviam sob feitiçaria, o que muitas igrejas aí estão fazendo hoje. Estão vivendo com feitiçaria dentro da própria igreja. Toma cuidado, meu irmão. Toma cuidado.
Vós vos conduzis segundo os seus princípios. Lembra lá de 4 de Isaías? Que diz, 7 mulheres naquele dia tomarão mão de um homem, do nome de um homem, e dirão, nós nos vestiremos com os nossos vestidos, comeremos a nossa comida, nós somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Sabe quem são isso aí? 7 igrejas. Querem viver do jeito delas, não querem os princípios de Cristo, não querem os princípios da palavra, eles querem viver do jeitinho que eles querem, mas querem ter o nome de Jesus. Por quê? Porque o nome de Jesus tem credibilidade, o nome de Jesus tem poder. E eles querem isso dele, mas não querem compromisso com ele. Presta atenção, se você está num lugar desse, meu irmão, ó, vaza, vaza. Olha aqui, ó, tu semearás, mas não... Oh, desculpa, tô lá em cima. No versículo 16. Vós vos conduzis segundo os seus princípios, para que eu faça de ti um objeto de estupor. De teus habitantes uma zombaria. Isso aqui é consequência do pecado, tá? E carregueis o opróbrio dos povos. Meu irmão, nós estamos num momento de transição. Nós estamos num momento onde nós estamos transacionando do mundo, deste mundo aqui, para o reino milenar de Jesus. Nós temos pouco tempo para que a volta de Jesus suceda, aconteça. Nós temos aí, eu não tenho medo de falar, nós temos aí entre 2 a 3 anos para a volta de Jesus acontecer. Esse ano nós estamos no 5º selo. Foi aberto o 5º selo esse ano. O ano que vem é o 6º. E o 6º já são prenúncios da terra ser conturbada. A terra já está sendo conturbada, ela já se prepara. Por que ela vai ser conturbada? Porque a terra precisa jogar para fora toda a violência que foi colocada nela. A terra precisa colocar para fora tudo aquilo que os homens fizeram sobre ela. Presta atenção. O ano que vem é um ano limite da terra jogar para fora tudo. Por quê? Porque a terra se prepara para o reino milenar de Jesus Cristo. Nós estamos numa fase de transição. Presta bastante atenção. Nós temos aí, irmãos, alguns indícios, né? Trump, né? A direita falsa levantando. Porque para enganar cristão tem que ser direita, não tem? Então, Trump, o Mosca, né? O mito, é tudo enganação. Mas eles vêm enganando, como diz a palavra, se possível for, enganará os escolhidos. Presta atenção. Senaqueribe nem se fala, esse aí já tá, esse aí todo mundo sabe, né? Não precisa falar, todo mundo tem medo, todo mundo corre, mas ninguém corre do mito, ninguém corre do trombeta, ninguém corre do Mosca. E o Mosca tá declarando que ele é o ocultista, ele mexe com Satanás, ele olha nos meus stories o que eu trouxe de notícia dele, olha lá. Irmãos, eu estudo isso quase que 24 horas por dia. Eu busco informação quase que 24 horas por dia. O tempo que eu tenho, quando eu não estou fazendo as minhas coisas, eu estou correndo atrás da notícia. Nós já estamos, meus irmãos, na era do engano. Nós estamos na era que Jesus avisou que ia voltar. Eu quero deixar essa mensagem para vocês, para que vocês possam, para que nós, né, nós, não é vocês, é nós, possamos nos colocar na presença do Senhor, possamos resgatar as nossas vidas, para que nós possamos, meus irmãos, pedir ao Senhor que faça de nós um vaso novo, um vaso de honra, um vaso que seja usado pelo Pai para que nós levemos essa mensagem, a mensagem da volta de Cristo. Arrependam-se e crede no Evangelho, porque Jesus está voltando e não vai demorar. Nós temos muito pouco tempo. O Brasil se prepara para coisas terríveis. Vai acontecer? Acredito que sim, mas eu creio na promessa do Senhor, eu creio que Ele vai amenizar muito a situação para o povo de Deus, mas para aqueles que fazem a vontade do Pai.
Nós estamos vendo, irmãos, tudo aquilo que o Senhor mostrou para mim 11 anos atrás. Eu estou vendo tudo se concretizar. Eu fico olhando assim, eu falo, Senhor, misericórdia. E a gente fica intercedendo pelo povo de Deus que ainda tem que se chegar, pelas virgens que tem que sair da igreja de Laodiceia. Porque Esmirna, a igreja perseguida, e Filadélfia, que é a igreja que está no meio da igreja de Laodiceia, no meio da igreja de Laodiceia não, né? Está sendo seduzida por esse mundo, mas não tem negado a sua fé, tem estado firme. Que eu creio que a igreja de Filadélfia é a igreja invisível de Cristo que está se levantando. É a igreja que não tem paredes, é uma igreja chamada pelo poder de Deus. Essa é a igreja de Filadélfia. Mas tem 10 virgens dentro da igreja de Laodiceia, que são as igrejas de 4 paredes, CNPJs, que na verdade elas estão emburrecendo o povo, elas estão levando o povo para armadilhas da política, armadilhas do mito, armadilhas do trombeta, armadilhas do mosca. Irmãos, fiquem de olho nos próximos dias. Fiquem de olho, porque vem muita coisa aí acontecendo. Muita coisa vai acontecer nos próximos dias. Vamos ficar antenado, não perca a tua coroa, não seja enganado. Leia a palavra, leia a Bíblia. Peça para o Senhor a revelação do Espírito Santo. A revelação do Espírito Santo é dada para todo aquele que busca. Não é só para aquele que prega, não. É todo aquele que busca. Tá entendendo? Todo que busca, meu irmão. Todo. Irmãos, eu não conhecia a Bíblia direito. Aliás, eu não conheço até hoje, né? Eu estou estudando, eu estudo o dia inteiro, eu escuto, eu leio e assim vai. Eu medito. Mas isso não é exclusividade para mim e para outros, é para todos nós. Você precisa ler. Você não pode ficar só no que eu falo, ou que o outro fala, ou que o outro diz. Não, leia a palavra. Coloca ela gravada na tábua do teu coração. Sabe por quê? Porque essa Bíblia vai ser tirada de nós. Vai ser tirada. E se ela sendo tirada, como é que você vai falar a palavra de Deus? É o que vai estar aqui. Aqui dentro ninguém pode tirar de você. Entendeu? Põe para a candidata à esquerda na cara do... a coisa tá séria. Coisa tá séria. Agora saiu um escândalo aí, né, do Pedir Mais Cedo. Não sei se vocês viram o escândalo dele. Coisa terrível de óculos. De óculos. Coisa tenebrosa. Coisa tenebrosa. A fortuna que o homem ganhou num estádio inteirinho que jogou os óculos fora. Meu Deus, misericórdia. É um absurdo, né? É um absurdo. E no fim, a jornalista pergunta por que ele usa óculos, sendo que ele pregou para o povo para tirar os óculos e crer que Deus ia curar. Sabe qual foi a resposta dele? Não, eu não tenho a fé que eles têm. Quer dizer, chamou eles de otário, né? Chamou eles de otário. Tá entendendo? Coisa terrível, gente. Coisa terrível. Diz que é um escândalo tenebroso. Tá vindo aí. Tá vindo aí esse escândalo, a coisa vai ser feia. Entenderam? Mais de 100 mil óculos, só para vocês terem ideia. Ele vendeu os óculos e as lentes depois da programação que eles fizeram no estádio de futebol. E parece que foi no Rio de Janeiro. Cuidado, irmãos, cuidado. Cuidado. Vamos abrir os olhos, tá? Mas como ele tem vários, tá? Como ele tem vários. É que ele é o grau maior, né? Mas como ele tem vários. Como eu disse, eu não pertenço a lugar nenhum. Eu louvo a Deus dentro da minha casa. Eu sirvo a Deus dentro do meu lar. E assim eu caminho. Louvado seja Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome honrado do teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré e Yeshua Hamashia, o teu Filho amado, a quem o Senhor enviou a nós, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai, eu te agradeço, Senhor, eu te louvo, eu bendigo o teu nome, porque o Senhor é um Deus que abre os nossos olhos. O Senhor é um Deus que
Mostra para nós o teu querer, a tua vontade. E o Senhor também mostra para nós aquilo que vai acontecer dentro da tua palavra, na revelação da tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos preparou para a vida eterna. O Senhor nos chamou como povo escolhido, como povo que vai herdar a salvação. O povo que vai ser rei e sacerdote contigo no reino milenar de Jesus Cristo. Pai, eu te agradeço por cada vida que está aqui. Eu te agradeço por cada alma que aqui está buscando, porque eles estão aqui não porque me acham alguma coisa, não. Estão aqui para ouvir a tua palavra. Eu te peço, Senhor, nos ajuda, nos sustenta debaixo da tua graça. Nos dá a visão da águia que nós tanto precisamos. Nos dá, Senhor, a capacidade de estarmos firmes. Estarmos lá em Lucas 21:36, vigiando em todo o tempo para que sejamos achados por dignos de não passar por todas essas coisas, mas estar em pé diante do Filho do Homem. Pai, eu te peço em nome de Jesus, se assim for da tua vontade, junta teu povo, Pai, para que nós possamos esperar o teu Filho, Jesus, voltar. Junta o teu povo, Senhor, no deserto. Nós não sabemos aonde é esse deserto, mas o Senhor sabe. Manda os teus anjos virem nos buscar e nos levar, para que juntos, em irmãos, possamos estar aguardando ao retorno de Jesus Cristo. Te agradecemos por tudo, Senhor. Nos faz ficar invisíveis mediante o perigo. Sê conosco, Pai, livra-nos do mal. No nome honrado do teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, que vive não só por hoje, mas para toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor Jesus, que vocês sejam abençoados pelo Pai. Busquem ao Senhor enquanto se pode achar. Invoca enquanto Ele está perto, porque em breve Jesus está voltando. Maranata, Cristo vem. Já podemos ouvir os passos de um rei que se aproxima muito rapidamente. Fique na graça de Jesus, meus irmãos. Você tem que vibrar a volta de Jesus. Você tem que ansiar a volta de Jesus. Você tem que se alegrar na volta de Jesus. Não se esqueça, a alegria do Senhor é a nossa força. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Amém? Seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna, assim diz Jesus. Amém? Fiquem na graça do Poderoso, que Deus abençoe a todos.